Exercício número 2. Esse é um exercício que envolve um pouquinho, né, de astronáutica, talvez, mas que dá para entender bem tranquilo só lendo o enunciado dele. Não é um enunciado muito extenso também não. Vamos lá. É o BF 2018, recente. A altura do primeiro satélite artificial, o Sputnik, lançado pela União Soviética em 1957, alcançava uma altura máxima de 950 quilômetros. Deixa eu mudar para amarelo, né? 950 quilômetros. Eita, peraí que não foi. Hoje, a altura de um satélite estacionário, tipo Intelsat, é de aproximadamente 36 mil quilômetros. Sabendo-se que as velocidades da luz e do som no ar são, respectivamente, igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo e 340 metros por segundo, podemos afirmar acertadamente que o tempo em segundos, aproximadamente, que decorre entre o instante que você fala pelo celular via satélite com seu amigo e o instante em que ele ouve a sua voz, né, vale. Bom, gente, aqui a gente tem um exercício onde basicamente a gente vai precisar calcular o tempo que demora para um sinal de telefone chegar no satélite e voltar em um outro lugar da Terra. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um desenho bem básico aqui, só para ilustrar a situação. Imagina que aqui, deixa eu mudar. Imagina que aqui, ó, a gente vai ter a Terra, tá? Imagina que aqui é a Terra. E aqui a gente vai ter um satélite orbitando a Terra, né? Como geralmente os satélites ficam. Imagina que isso aqui é um satélite, né? Imagina que isso aqui é um satélite, beleza? Ó, satélitezinho. O exercício ele quer saber o tempo que demora para você que está aqui falar, falar com o seu amigo que vai estar aqui, ó. Então ele quer saber o tempo que o sinal demora para chegar ao satélite e voltar. Para isso, a gente vai precisar calcular o tempo que ele demora para pelo menos um desses, porque depois a gente pode multiplicar por 2, já que é ida e volta. Então a gente pode descobrir esse ΔT aqui. E como que a gente pode descobrir o ΔT? Mesma coisa, velocidade média, né? ΔS por ΔT, ó. Aliás, eu vou escrever um pouquinho mais para o canto aqui, que aqui eu quero colocar outra informação. Ó, velocidade média vai ser igual a ΔS por ΔT. E da onde que a gente pode tirar a velocidade média e o ΔS? Bom, obviamente o exercício precisa nos informar, e é exatamente o que o exercício faz. Ó. Ele diz que um satélite atual ele tem 36 mil quilômetros de altitude, né, de distância da Terra. Então a gente pode dizer que o ΔS dele vai ser... Eu vou colocar em notação científica para não precisar escrever muito, tá? Então eu vou falar que é 36 vezes 10 a terceira quilômetros. Vezes 10 a terceira quilômetros. E que a velocidade, ele nos dá muita atenção nisso aqui, porque ele dá duas velocidades. Ele dá a velocidade da luz e a velocidade do som. Nesse exercício, a gente precisa se atentar para usar a velocidade da luz. É um clássico exercício que quer fazer a gente cair numa pegadinha. Por quê, gente? Obviamente, quando você fala pelo celular, não é uma onda sonora que vai chegar até o seu amigo, um amigo que está distante, mas sim a onda da luz, né? A velocidade da luz que vai percorrer o satélite e vai chegar até o seu outro amigo. Não é a sua voz que chega, né? Mas sim é a velocidade da luz que percorre. Então a gente tem que usar apenas a velocidade da luz. A gente não precisa saber esses 340 metros por segundo da velocidade do som. Só esse aqui, né? Que é a velocidade da luz. Então vamos anotar aqui, ó, velocidade é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. No mouse olha um pouquinho, mas tudo bem. Gente, vale ressaltar agora que a gente tem dois dados, mas que eles não estão na mesma unidade de medida. Isso é importante, porque a gente não pode fazer a conta assim, senão não vai dar certo. O que a gente precisa fazer então? Olha, a gente pode passar a velocidade para quilômetros por hora, ou a gente pode passar a distância para metros. De quilômetros para metros. O que eu vou fazer? O exercício ele pede o tempo em segundos, então vale mais a pena eu transformar o ΔS para metros, para ficar metros por segundo e eu obter o tempo em segundos. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, né? Então, para a gente achar essa distância em metros, é só multiplicar por 1000.
1000 é a mesma coisa que 10 à terceira, então vai ficar 36 vezes 10 à terceira, vezes 10 à terceira. Quando a gente tem uma multiplicação de expoentes, a gente soma. Então eu vou puxar uma setinha aqui para explicar, tá? Ó, então vai ficar assim, o ΔS vai ser 36 vezes 10 à terceira, né, vezes 10 à terceira, vezes 10 à terceira. Somando os expoentes, a gente vai obter que o ΔS vai ser 36 vezes 10 à sexta metros. Beleza? E com esses dados, a gente pode simplesmente aí, jogar na fórmula e correr para o abraço. É só resolver. Ó. Puxar uma outra seta aqui. Ó, velocidade média, 3 vezes 10 à oitava. Vamos botar aqui. ΔS, 36 vezes 10 à terceira. 36 vezes 10 à terceira, dividido pelo ΔT, que é justamente o que a gente quer saber. Ó, a gente pode trocar de lugar, ó. Porque o ΔT vai passar multiplicando e depois esse 3 vezes 10 à oitava vai passar dividindo. Então é só a gente trocar esse por esse. Então a gente vai ter que o ΔT vai ser igual a 36 vezes 10 à terceira. 36 vezes 10 à terceira. Dividido por 3. Opa, tem um erro aqui, ó, que não é vezes 10 à terceira, né? É vezes 10 à sexta. Seria a terceira se a gente usasse em quilômetros. Mas, deixa eu até corrigir aqui, que eu acho que eu errei aqui, na verdade. Ó, vezes 10 à sexta metros. Aí, ó, então vezes 10 à sexta, vezes 10 à sexta aqui também. Continuando, né? Então, 3 vezes 10 à oitava. Só para voltar, a gente só substituiu aqui, né? Para não confundir. Fazendo essa divisão, vamos lá. 36 dividido por 3 vai dar 12. 36 dividido por 3 dá 12. E 10 a sexta dividido por 10 oitavo, quando está dividindo, a gente subtrai. Então vai ficar 6 menos 8. 6 menos 8, menos 2. Então 12 vezes 10 a menos 2. Bom, 12 vezes 10 a menos 2, vamos tirar da notação para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, bom, a gente quer elevar o expoente. Se a gente quer elevar o expoente para zero, né, no caso, a gente precisa andar com a vírgula para a esquerda. Se eleva, vai para a esquerda. Então, a vírgula está aqui. A gente pode andar duas vezes para a esquerda. A gente obtém que o tempo é igual a 0,2 segundos, 12 segundos, né? Esse ΔT, só para relembrar e deixar claro, não é o ΔT final. Ó, o exercício até coloca aqui o 0,12 para ver se você cai. Se você tiver medo atento, você vai lá, pô, achei 0,12. Mas não, a gente precisa calcular o tempo de ida e volta. Nós só calculamos o tempo de ida do sinal. Agora a gente precisa calcular o de volta. Se a distância é a mesma e a velocidade também é a mesma, o tempo só pode ser o mesmo, né? Então, o tempo que ele demora para ir é o mesmo tempo que ele demora para voltar. Ou seja, o tempo que ele demora para ir, 0,12, vai ser o mesmo que demora para voltar, 0,12 mais 0,12, 0,24 segundos. Então, essa questão, né, a resposta é a letra A, 0,24 segundos.